O lamarckismo corresponde às ideias desenvolvidas pelo naturalista Jean-Baptiste Lamarck sobre a evolução dos seres vivos. Lamarck baseou sua teoria em duas leis principais, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Bom, a lei do uso e desuso é o resultado da observação de Lamarck de que certos órgãos podem se desenvolver mais se forem mais usados, ao mesmo tempo que os outros ficam atrofiados se não forem usados. Um exemplo clássico da lei do uso e desuso é sobre os pescoços das girafas. Elas teriam a necessidade de alcançar as folhas mais altas nas árvores, e para isso esticavam mais o pescoço, desenvolvendo a musculatura, levando ao seu aumento. Essa premissa complementa a primeira, do uso e desuso. Lamarck acreditava que as características adquiridas eram transmitidas de geração em geração, tornando as espécies mais adaptadas ao ambiente. Por exemplo, as girafas que aumentavam o pescoço com a necessidade de buscar folhas cada vez mais altas nas árvores passavam essas características para os descendentes. Assim, ao longo de sucessivas gerações, as girafas pescoçudas se tornavam mais adaptadas ao ambiente. Lamarck foi muito importante para o desenvolvimento das teorias evolucionistas, uma vez que naquela época dominavam as ideias fixistas ou criacionistas. Acreditava-se, por exemplo, que o número de espécies era fixo e definido no momento da criação por Deus. As espécies eram consideradas imutáveis. No entanto, com o interesse crescente pelas ciências naturais, a observação dos fenômenos pelos naturalistas levou-os a questionar a imutabilidade das espécies. Lamarck acertou ao analisar a importância das espécies se adaptarem ao meio em que vivem e por acreditar que os fósseis eram registro da evolução dos seres. No entanto, suas ideias falham ao afirmar que as características adquiridas durante a vida podem ser transmitidas aos descendentes. Hoje sabemos que isso não ocorre graças aos estudos genéticos. Essas características chamadas de fenótipos são provocadas por fatores do ambiente e não podem ser transmitidas geneticamente. Darwinismo é o conjunto dos estudos e teorias relativas à evolução das espécies, desenvolvidos pelo naturalista inglês Charles Darwin. A teoria da evolução defende que todas as espécies descendem de ancestrais comuns que, ao longo do tempo geológico, foram sofrendo alterações. Essas modificações são imperceptíveis de uma geração para outra, porém, ao longo do tempo, quando somadas e acumuladas, tornam-se perceptíveis e justificam as diferenças entre as novas espécies assim originadas. O século XVI foi para os europeus a época de grandes aventuras, cujos reflexos marcariam fortemente todo o futuro desenvolvimento. A era das descobertas de novos povos, animais e plantas fez com que a imutável rigidez da criação sofresse o impacto da dúvida. As especulações filosóficas encontraram terreno fértil na concepção da evolução biológica. A geologia e a história natural começaram a demonstrar que a idade da Terra é muito superior à que se pensavam, e que o homem existia há mais tempo do que se supunha. A contribuição científica decisiva para essas dúvidas veio no século seguinte, com os trabalhos de Charles Darwin, que estabeleceu os principais mecanismos através dos quais qualquer espécie animal, inclusive o homem, evolui a partir de formas mais simples ou como resultado da necessidade de melhor adaptação ao seu ambiente. Durante 20 anos, Charles Darwin reuniu provas para apoiar suas teorias, enquanto continuava os estudos que começara durante a viagem de 5 anos como naturalista fazendo levantamentos da costa sul-americana. A teoria da evolução proposta por Darwin tem como ideia básica a seleção natural, observada na natureza.
As pequenas variações casuais que aparecem nos organismos fazem com que suas probabilidades de sobrevivência e reprodução sejam distintas. Ou seja, uma determinada característica, quando presente no organismo, pode fazer com que ele se adapte mais facilmente no ambiente e seja mais bem-sucedido do que o outro, da mesma espécie que não possua aquela característica. Dessa forma, o ambiente atua como selecionador das características mais favoráveis, em detrimento de outras. Os organismos que possuem as características mais favoráveis têm mais possibilidades de sobrevivência que os outros e maior oportunidade de reprodução. Assim, as características favoráveis serão transmitidas aos seus descendentes. Dessa forma, de geração em geração, a população torna-se mais adaptada ao meio ambiente. Essa seleção natural leva normalmente centenas ou até milhões de anos para produzir efeitos aparentes na população. Em 1859, Darwin publicou o livro chamado Origem das Espécies, que esgotou em um único dia os 1.250 exemplares. O volume é todo ele um longo argumento a favor de sua teoria da evolução, e o que desencadeou muita controvérsia. O que ficou claro em seus escritos é que todos os seres vivos, inclusive o homem, modificam-se ao longo do tempo. Para os leigos da época, o cientista teria formulado a teoria segundo a qual o homem descende do macaco, mas isso nunca foi afirmado por ele. A dedução de sua teoria é que o homem, assim como o macaco, evoluiu a partir de um ancestral comum, originando espécies mais simples e continuou evoluindo. A coragem de enfrentar muitos dogmas religiosos e as ideias fixas de toda uma época trouxeram a Darwin muitos problemas com a Igreja. E além disso, sua imagem foi constantemente ridicularizada. O neodarwinismo é a teoria moderna da evolução que surgiu em meados do século XX. Ele está pautado nos estudos evolucionistas de Charles Darwin, unindo as descobertas da genética. É a teoria mais aceita atualmente para explicar a evolução das espécies. O darwinismo social também surge no século XX, no entanto, representa uma corrente sociológica filosófica baseada na seleção natural de Charles Darwin, onde procura demonstrar a sobrevivência dos seres humanos mais adaptados. E essas teorias não são aceitas atualmente, uma vez que podem conduzir a ideias erradas sobre a espécie humana.